Vamos lá, então? Boa noite, amigos e amigas. Olha só, 1 da manhã. Olha só que barulho inimaginável. Ó, silêncio absoluto. Essa é a hora mágica. Vamos lá. Aula hoje, então, pessoa jurídica. Já vimos pessoa natural, todos os aspectos que a gente podia trabalhar. Já vimos o início e fim da personalidade. A gente viu a capacidade, tanto a direito quanto a de fato, a questão da emancipação, a questão da interdição, a questão dos registros, da qualificação jurídica. Tudo sobre pessoa natural a gente já falou, domicílio, alteração de nome, direito da personalidade, tudo que a gente podia falar de pessoa natural já falamos. Vamos entrar agora nos entes artificiais, as pessoas jurídicas ou pessoas morais. Bom, a PJ, a gente já viu lá no início do semestre, é o único tipo de pessoa que a gente reconhece no direito brasileiro que teria a mesma aptidão geral para ser titular de direitos e deveres, para figurar em relação jurídica como sujeito ativo, titular de direito, ou sujeito passivo, que tem o dever contraposto às obrigações contrapostas em relações jurídicas, contratuais, processuais, negociais, etc. Bom, a pessoa jurídica, para ter isso, ela tem que ser dotada de personalidade. Personalidade no seu sentido objetivo. Personalidade como atributo. A personalidade como um atributo que a gente já viu para a pessoa natural, a teoria majoritária defende que começa o nascimento com vida, embora tenha outras teorias lá que defendem outros momentos aí para o início da personalidade da pessoa natural. Para a pessoa jurídica, a gente vai ter uma formalidade definindo o início da sua personalidade. Então, atenção aos dispositivos que vão tratar do início da personalidade no sentido objetivo, personalidade como atributo. A gente tem o artigo 45, de maneira geral, tratando do início da personalidade da pessoa jurídica, e o 985, falando aí especificamente das sociedades. E aí, o que vai dizer o 45, que é o mais geral? Né? Que o início da personalidade para PJ começa com o seu regular registro. Onde é que é o regular registro da PJ? Depende de qual PJ a gente está falando. Na verdade, o dispositivo tentou ser o mais abrangente possível, por isso que ele usa uma expressão mais abrangente possível, dizendo regular registro. Onde é que é o regular registro? Depende de qual PJ a gente está falando. Na verdade, tem nessa nomenclatura pessoa jurídica uma grande gama de opções, de organizações que a gente vai chamar de PJ. Okay? Só para início de conversa, a gente vai perceber que tem no direito uma divisão clara entre as sociedades empresariais, antigamente a gente chamava de comerciais, que a gente registra na junta comercial, e as sociedades simples ou não empresariais, que antigamente a gente chamava de sociedades civis, essas registradas no cartório de pessoas, no registro de pessoas jurídicas. Então a gente já vê uma diferença bem grande. Aí muitas vezes é o papel do contador, é um trabalho que os contadores fazem, fazer essa regularização registral das PJs. Basicamente, a sociedade empresarial é uma organização de meios e pessoas para uma finalidade lucrativa que envolve circulação de produtos ou serviços. E a sociedade simples ou não empresarial, a antiga sociedade civil, antigamente a gente chamava de sociedade civil porque falava do conceito de atos de comércio, né? Atualmente a gente fala de sociedade simples ou não empresarial, são aquelas sociedades que são organizadas em que os próprios sócios são executores da tarefa. Geralmente são sociedades ligadas a atividades profissionais liberais, como consultório dentário, consultório médico ou até mesmo escritório de advocacia. Até pode ter outras pessoas trabalhando nessas sociedades, não empresariais ou simples, mas aí meramente como assistentes. O executor normalmente é o próprio sócio ou os sócios. Ok? Vamos lá, então, início da personalidade da PJ, quando é que vai ter? Regular registro. Mas o 45 não fala só isso não. Ele fala mais uma coisa aí. Ele fala precedido de autorização pública quando a lei exigir. E aí a gente percebe que o 45, na verdade, faz referência a uma eventual exigência da lei. Então, o que a gente tem por certo é que início da personalidade sentido objetivo, atributo, para as PJs, todas elas, regular registro, e o regular registro varia, e aí são leis especiais, são regras especiais, depende do tipo de sociedade. Ok? Depende do tipo de PJ, nem sempre é sociedade. E aí a autorização, algumas dependem de antes do regular registro ter tido uma autorização do poder público para o seu funcionamento. Ok? Vamos seguir? O 45 fala mais uma coisa. Ele fala no seu parágrafo único
que esse regular registro, no entanto, ele fica condicionado a nenhuma contestação, cancelamento, que pode se dar por vários motivos. Vou dar um exemplo, só um exemplo, não é o único caso. Imagina que eu registre uma empresa que resolva adotar o nome de serviço de entregas Facebook. E aí você tem um problema aí de uma marca notória que está sendo aproveitada por mim para tentar alavancar, para fazer notório aí também na minha negociação. E aí o Mark Zuckerberg não vai gostar nada disso, seus advogados vão processar e vão cancelar, se eventualmente até conseguir, porque geralmente o pessoal do registro já não deixa fazer esse tipo de registro, né? É papel deles não deixar esse registro, mas imagina que eles tenham deixado papar a mosca, deixaram passar esse registro, ela pode ser cancelada, o registro pode ser cancelado por essa razão, e aí o 45 dá um prazo decadencial, um prazo máximo, passou esse prazo, aí ficou o registro de vez, de 3 anos para o cancelamento. Então, início da personalidade da PJ, resumindo, regular registro, onde a lei específica tratar, precisa de autorização, eventualmente a PJ tem, nem toda a PJ tem, e pode ser cancelado em até 3 anos. Ok? Início da personalidade, fim da personalidade, o outro lado da história. Pessoa natural, a gente falou da morte presumida sem ausência, com ausência, e a PJ? PJ não morre, né? PJ, como é que vai acontecer? Ela vai ser extinta. E aí o 51 nos dá 3 passos necessários para a extinção de qualquer PJ. Parágrafo 1º, deliberação. Então a gente vai ter uma assembleia de sócios ou gestores que vai decidir pela extinção da PJ. É o primeiro passo. Parágrafo 2º, do 51, segundo passo. A gente vai ter a liquidação, que pode ser extrajudicial, pode ser porque a pessoa é muito honesta, já pagou todo mundo, resolve tudo ela mesma, ou pode ser judicial. Quando a gente fala em sociedade empresarial, a gente fala inclusive de um procedimento próprio, que é o procedimento falimentar. Tá? Sociedade civil tem um procedimento de insolvência civil, aí é outra história, vocês vão ver com o direito empresarial, possivelmente com a professora Alessandra, toda essa tradução, ou professora Caroline Marchiori vai trabalhar com vocês esses temas aí. Enfim, vamos seguir então. Fim da personalidade, portanto, tem primeiro momento, deliberação, segundo momento, liquidação. Depois que feita a liquidação, isso é um procedimento lento, a burocracia brasileira é uma chatice, geralmente quem cuida disso é um contador, um administrador que é profissional para isto, ele vai buscar junto às repartições públicas, fiscais, trabalhistas, previdenciárias, o nada consta, o famoso nada consta, né? Que é a certidão negativa de dívida de todas as repartições, certidão negativa também nos tribunais federais, estaduais, buscou essa documentação toda, essa burocracia toda, vai no mesmo lugar que foi feito o regular registro para pedir a baixa, cancelamento, terceira fase. Só a partir da baixa, o cancelamento do registro, é que se põe fim à personalidade da PJ. E aí tem um probleminha que acontece e, infelizmente, acontece muito rotineiramente, né? Muito empresário individual, agora tem a figura do empresário individual, da MEI, da Eireli, ele faz, até muito honestamente, pagamentos de todos os seus devedores, naquele ano fiscal, e não cuida dessa burocracia da terceira fase, da baixa cancelamento. Qual é o problema que vai surgir? Ano fiscal seguinte, pode surgir nova dívida tributária, novos encargos públicos. E aí o sujeito, às vezes, quer começar uma nova empresa e está negativado lá, ele não consegue começar uma nova empresa. Quer participar de uma licitação pública e não consegue. E ele não consegue entender, porque ele, honestíssimo, pagou todo mundo antes de botar para fechar a empresa, fechar lá a porta do negócio, a lojinha dele. O que aconteceu? Ele fez a parte que lhe cabia economicamente, mas esqueceu da parte jurídica, tem que pedir a baixa, cancelamento. Se não fez baixa, não fez a terceira fase, personalidade da PJ permanece existindo, inclusive pode surgir novas dívidas, novos deveres, em razão deste fato de não ter cuidado dessa parte jurídica, que é chata, é burocrática, mas tem que fazer. Vamos lá? Seguindo. Aí a gente segue, então, que toda PJ, por fim, tem esse movimento. E aí entendemos, então, o início e o fim da personalidade como atributo. E aí, para lembrar, a aulinha de direitos da personalidade. E a PJ, se tem personalidade como atributo, como direito objetivo, ela também tem direitos da personalidade igualzinho à pessoa natural?
Não, cuidado, cuidado. Isso já foi revelado, e aí tem uma referência aí no enunciado 286 na Jornada de Direito Civil, que literalmente diz isso. PJ não tem direito da personalidade. Por quê? Vamos lembrar o conceito de direito da personalidade. Ele se remete ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então ele trata as manifestações da pessoa humana, pessoa natural. Nada a ver com PJ. PJ tem, no entanto, e aí a leitura do artigo 52 do Código Civil vai nos ajudar a entender isso, ela tem direito a proteções equivalentes ao que tem no direito da personalidade, da pessoa natural, no que lhe couber, em direitos semelhantes. Então vamos botar alguns paralelos aí para vocês entenderem a diferença. Tá? Então a PJ, diferente da pessoa natural, ela não tem uma honra, mas ela tem uma fama pública, um fundo empresarial, esse patrimônio imaterial, uma marca constituída ao longo do tempo, um reconhecimento público. E aí uma campanha de degradação de uma marca, de uma PJ, de uma empresa, pode gerar não só danos materiais, a perda de receita, de faturamento, mas também danos morais, porque houve um prejuízo a esta imagem, a esta fama pública, esse fundo empresarial. Não tem honra, mas tem um equivalente à honra objetiva da pessoa natural nessa ideia da marca, do fundo empresarial, do nome, da fama que essa empresa tem. Né? Ela tem privacidade? Não, não tem privacidade. Privacidade e intimidade quem tem pessoa humana. Mas ela tem o sigilo industrial, o sigilo de algum invento, a patente de algum tipo de fórmula. Então, lembra lá da Coca-Cola? A fórmula secreta da Coca-Cola. Ela tem patente. Esse sigilo é algo que lhe pertence. E aí também um patrimônio que pode gerar prejuízos não só econômicos, mas também imateriais, extrapatrimoniais. E o que mais que a gente pode ver? Então, ela tem direitos que são semelhantes, o que justifica a gente reconhecer como a súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, não confundir com o STF, que é o Supremo. O 227 do STJ, a súmula 227 do STJ, reconhece que PJ tem danos materiais, mas também pode sofrer danos morais. Aí o problema da colocação do termo meio que abusivo de dano moral, porque dano moral lembra a ideia de sentimento. PJ não sem sentimento, aí fica meio sem sentido, né? A gente pode colocar uma expressão talvez mais correta, dizer a PJ também pode sofrer danos extrapatrimoniais, porque ela tem um patrimônio não só econômico, mas também uma imagem, uma fama pública, uma marca, uma patente. Então ela também tem possibilidade de sofrer lesões que não são meramente econômicas no patrimônio, meramente material. Por isto, uma lesão à fama pública, uma lesão ao sigilo industrial, uma patente pode gerar danos materiais e danos morais. Esse é o entendimento que está consolidado 227 do STJ. Beleza? Vamos seguir. Classificação de PJ. PJ, o Código Civil não vai traduzir todas as várias classificações que a sociedade tem. De novo, vou me remeter aí, a gente vai ter em aula de Direito Empresarial todo esse material trabalhado aí pelos professores de Direito Empresarial, e aí eles vão trabalhar aí os vários tipos de sociedade, algumas que estão lá só no papel, que eu nunca vi ninguém utilizar, comandita por ação, comandita simples, capital indústria, aquela coisa bonita lá que está escrito no papel e ninguém nunca usou. Mas aí a gente vai ver outras que são muito utilizadas. A sociedade simples, a sociedade de responsabilidade limitada, as sociedades anônimas e as irregulares. Além das unipessoais, que agora estão muito na moda, que é a microempresa individual, a MEI, daí o nome, microempresa individual, é uma sigla, MEI, e a EIRELI, também é uma sigla, significa Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI. Essas são as sociedades unipessoais que estão muito na moda e também tem aplicação prática muito cotidiana. Vamos lá, classificação das PJs. Então, PJ, a primeira classificação que o Código vai tratar, ele vai tratar, não cuidando dessas outras classificações que vão vir em direito empresarial, ele trata das PJs de maneira mais geral. Ele vai falar o seguinte: PJ pode ser de direito público ou de direito privado. Direito público, inclusive, ele já começa falando o seguinte: pode ser de duas formas. PJ de direito público interno, e aí vamos trabalhar um conceito depois, vamos detalhar aí. PJ de direito público interno é um órgão, é uma repartição da administração pública nacional. E PJ de direito público externo, vamos frisar aí um conceito mais basicão aí pra gente, é uma organização, um escritório de uma nação estrangeira, então de uma organização administrativa de outro país, ou de um organismo internacional, aí um escritório da ONU, da OMS, né?
da OMC, dessas várias sopas de letrinhas que aí estão batendo no jornal toda hora porque estão falando muita coisa, estão decidindo muita coisa. Então vamos lá. Então, PJ de Direito Público interno, órgão da administração pública nacional. O artigo 41 do Código Civil traduz aí a referência dessas figuras. Ele fala da União Federal, do Estado, dos municípios e do Distrito Federal. O Código Civil, inclusive, cujo projeto é antigo, fala até de uma figura que nem existe mais, que são os territórios, né? O único território que acho que ainda existe, ao que a gente possa fazer referência, é Fernando de Noronha, ilha maravilhosa, recomendo a visita, apesar de ser mais caro do que ir para o Havaí, porque você tem que ficar pagando a taxa ambiental, é caro para chuchu, mas enfim, Fernando de Noronha é território aí, é um distrito do estado aí de Pernambuco, tá? Agora mais perto do Rio Grande do Norte, não me perguntem por que a Constituição decidiu Fernando de Noronha, distrito de Pernambuco. E aí fala-se aí que é um território, né? Embora afora do continente, aí é um território. Fora isso, o que a gente tem é a União Federal, estados, municípios e o Distrito Federal, que é aquela figurinha lá, aquele quadradinho lá no meio do nosso mapa do Brasil. Vamos lá. Fonte do maior PIB, né? De renda per capita do país inteiro, produzindo aquela riqueza industrial que a gente não consegue entender de onde é que vem essa renda per capita maior do país todo, ser Distrito Federal e não São Paulo, que é a grande locomotiva do país, né? É uma coisa bem estranha, o Distrito Federal não tem nenhuma base grande industrial e a maior renda per capita do país. É a burocracia. Vamos lá. Então, PJ de Direito Público interno, órgão de administração pública nacional, e aí a gente tem as várias esferas, os vários entes federados que vão compor aí a PJ de Direito Público interno. O parágrafo único faz referência a uma outra figura que eu vou deixar para o final desse vídeo, que é chamada PJ de Direito Público com uma estrutura de direito privado. E aí o 41, parágrafo único, ele colocou no parágrafo não por acaso, ele colocou lá por exceção, lembra lá do índio? Que está lá também num parágrafo, questão da capacidade, é porque vai ser lei especial que vai cuidar. E aí o parágrafo único 41 diz assim, existe a PJ de Direito Público, estrutura de direito privado, porque ela, na verdade, ela não realiza finalidade pública. Ela realiza normalmente finalidade econômica, tem registro próprio, tem domicílio próprio, tem patrimônio próprio, tem fonte de receita própria, a gente vai chamar elas muitas vezes de autarquia, segundo o Decreto-Lei 200/67, a gente vai ver que também tem, além delas, fundações públicas, a gente tem as empresas públicas, sociedade de economia mista. Como é que a gente vai trabalhar com elas? 173 da Constituição é que vai trabalhar melhor com elas. Mas vamos lá, PJ de Direito Público Interno, órgão de administração pública nacional. Seguiu? PJ de Direito Público Externo, organismo, ou repartição de organismo internacional ou de uma nação estrangeira, então um órgão de administração pública de outro país. Então a gente vê aí uma embaixada, um consulado, um escritório da OMS, um escritório da ONU, tudo PJ de Direito Público externo, 43 do Código Civil. E aí vemos a primeira pergunta, primeira pegadinha que às vezes aparece em concurso. Existe apenas uma igreja, uma religião que é tratada como PJ de Direito Público externo, PJ de Direito Público. O resto é tudo PJ de Direito Privado. 44, inciso 4, vai tratar de organizações religiosas em geral como PJ de Direito Privado. Então só tem uma que é PJ de Direito Público e, para piorar, PJ de Direito Público Externo. Qual é ela? Não é internacional, não é universal, não é nada com esses nomes assim. É a Igreja Católica. Por que a Igreja Católica? Porque elas têm um território que é o Vaticano, ela tem uma representação internacional, ela tem até representação na ONU, pode parecer estranho, a gente chama inclusive, para distinguir inclusive da crença de Santa Sé, ok? Vamos lá, seguindo. Outra confusão que é muito comum, outra pegadinha que aparece muitas vezes, aparece até em questão do SESP, do IBAN, aparece até em prova do AB essa confusão, é para pegar mesmo aluno às vezes essas provas, perguntava assim, a Embaixada do Brasil na Noruega, PJ, Direito Público Interno e Externo. E aí o aluno desavisado ficava, bom, ficar fora da fronteira nacional, então é externo. Não, tem nada a ver. A classificação PJ de Direito Público Interno e Externo, lembrem, diz respeito a é do Brasil, PJ de Direito Público Interno, é de outro país, PJ de Direito Público Externo, ou de organismo internacional, PJ de Direito Público Externo. Então, se o consulado da Dinamarca dentro do Brasil, a gente já viu 43, entramos no consenso, é uma PJ de Direito Público externo, mesmo território nacional, é porque a Embaixada do Brasil lá na Dinamarca é o quê? PJ de Direito Público interno. É uma repartição da administração pública nacional, PJ de Direito Público interno. Estando fora, não interessa, é da administração pública nacional
a diferença entre PJ de ente público interno e externo não é dentro ou fora, é nacional, estrangeira ou organismo internacional. Beleza? Vamos seguir. E as PJs de direito privado? PJ de direito privado a gente vai estar estudando lá no 44, em seus incisos, as várias referências a PJ de direito privado. E aí ele começa no inciso primeiro, falando do primeiro formato de PJ de direito privado. Ele fala associação. E aí a gente vai lá no 53 ao 61 do Código Civil, que ele traduz o que é uma associação, como se constitui, como põe fim. E aí, para resumir a ideia lá da associação. A associação é formada pela união de pessoas que vai realizar um fim comum, não econômico, não lucrativo. Então ela não tem finalidade de lucro, a finalidade pode ser privada, mas não lucrativa. Exemplos de associação. Associação de moradores. O que mais? Clubes desportivos. O que mais? Sindicatos. Organização de empregados. Organizações patronais. Elas são para finalidade privada, interesse comum dessas pessoas, mas não tem finalidade lucrativa. Agora, cuidado e atenção, aí tem um anunciado até que é chave para a gente entender essa diferença. Ela, embora não tenha finalidade lucrativa, ela pode desenvolver atividade econômica, ela pode ter dinheiro, ela pode ter caixa. Vamos ler o enunciado 534 da Jornada de Direito Civil para entender isso. Vamos pensar o seguinte, um clube, vamos lá, um clube desportivo, ainda está se discutindo aí a figura do clube empresa, né? A gente está modernizando, né? Está chegando na modernidade. A gente ainda está na Idade Média no futebol brasileiro, né? Então ainda é aquela ideia de que é uma associação, né? Ou às vezes até uma fundação esportiva, que é mais complicado ainda. Na verdade, eles não têm fim lucrativo. Mas peraí, o Flamengo é superavitário, né? É milionário, o maior time do mundo, o melhor time do país, né? Campeão das Américas, campeão nacional, campeão de tudo, né? Campeão de tudo, é o grande, né? Enfim, ele tem até dinheiro rolando, você pode vender títulos de sócio-torcedor, pode vender camisa, pode licenciar a marca, vender direito de imagem, né? Direito de arena para as televisões, tá até com aquela encrenca lá com a Globo, se vende ou não vende, tá renegociando aí, mas enfim, pode ter atividade econômica? Pode. E por que pode ter atividade econômica? Por que o sindicato pode recolher a anualidade? Por que uma associação de moradores pode vender camisa de bloco de carnaval e arrecadar dinheiro? Até para pagar o seu funcionamento, mas ela não tem apuração no final do ano, não tem no ano fiscal dela lucro. Isso vai implicar em uma série de distinções fiscais, tributárias, de atuação administrativa. Ok? Então não tem fim lucrativo, mas pode ter atividade econômica, ou seja, pode se enrolar dinheiro, pode vender coisas, mas normalmente, ou pretensamente, segundo a lei, é só para gerir a atividade da própria finalidade não lucrativa, embora comum dos entes privados. Segundo tipo, inciso segundo 44, as sociedades. Lembrando, a gente tem uma classificação entre sociedades empresariais e as sociedades não empresariais ou sociedade simples. Aí vocês vão ver até no Código Civil a diferença de sociedade simples, mais detalhadamente no 997 ao 1044 do Código Civil, as regrinhas da sociedade simples, em que a gente tem claramente uma distinção da sociedade empresarial, porque na sociedade simples ou não empresarial, os próprios sócios ou sócio é que põe a mão na massa, é quem realiza a atividade. Por isso é geralmente ligado à ideia dos profissionais liberais, a ideia do consultório dentário, consultório médico, escritório de advogados ou de contadores. Beleza? Pode ter auxiliares? Pode ter auxiliares, mas quem realiza a finalidade, a atividade de fim, são essas próprias pessoas que são sócios ou sócio dessa instituição. Sociedade não tem disfarce. Sociedade, seja empresarial, seja a não empresarial, a simples, ambas, falou sociedade, tem lucro. A finalidade é ganhar dinheiro. Aí ninguém engana ninguém, está ali é para ganhar dinheiro, seja a sociedade empresarial que está circulando produto e serviço no mercado, consumidor, ela quer ganhar dinheiro, seja a sociedade, mesmo a não empresarial ou simples, ela quer ganhar dinheiro, né? Então, a finalidade aí é lucrativa, isso vai permitir incidir uma série de regras tributárias, municipais, estaduais, federais, uma série de regras de fiscalização administrativa. É um inferno da burocracia brasileira, que muitas vezes determina a necessidade de consulta a um corpo jurídico e a um corpo contábil para conseguir fazer funcionar uma PJ que garante emprego para um monte de gente.
Vamos lá. Fundações. Inciso terceiro. Fundação é aquela que não tem fim lucrativo, que nem associação. Qual a diferença da fundação para associação? Aí a gente vai ver aí na continuidade do código, se a associação for 53 ao 61, fundação é na sequência, 62 ao 69. A fundação ela é formada de maneira diferente, a finalidade dela tem que ser fim social, interesse externo, social, interesse da comunidade geral. O 62 do Código Civil traz uma série de incisos que são fins sociais, então não pode realizar fim do próprio instituidor, tem que ser fim para os outros, social, ok? E aí a fundação é constituída de maneira diferente da associação, portanto. A associação lembra a união de pessoas para fim comum deles, não lucrativo. Pensa num sindicato, ok? E a fundação é a afetação. O que é afetação? Separação de um patrimônio que vai ser levado a registro e vai ser definido que esse patrimônio está gravado no registro para essa finalidade social que eu vou estabelecer lá no estatuto. Então, eu vou afetar, eu vou separar aquele patrimônio do meu patrimônio privado, colocar nessa PJ, que a gente vai chamar de fundação, e dali em diante esse patrimônio só pode ser usado para este fim social que nem mesmo atende interesse meu. Ok? Então, fundação é afetação de patrimônio para fim social. Ela é extremamente fiscalizada pelo MP, a vida inteira dela, as reuniões de assembleia, o fim dela, tudo depende do Ministério Público que está fiscalizando, porque realiza fim social, e por realizar fim social tem uma série de benefícios fiscais, tributários, etc, etc. Vamos lá, então? Então, fundação aí, cuidado para não confundir a fundação privada com as fundações públicas, que vão entrar naquela nossa figura de autarquias, na figura da PJ de direito público, que pode realizar, que tem estrutura de interesse privado, que aí é uma regra própria no 73 da Constituição, é o nosso destaque, além do 41 parágrafo único, além do 141 da Jornada de Direito Civil. Então, fundação, ela tem uma afetação de patrimônio para fim comum social. Esse patrimônio pode ser de uma pessoa física, Fundação Roberto Marinho, ou pode ser de uma pessoa jurídica. E aí você tem a fundação lá, a Brinc, você tem a fundação Bradesco, então pode ser patrimônio de uma PJ empresarial, pode ser patrimônio de uma pessoa natural, apto ter vivos ou até causa morte, depois da morte excluída lá essa transferência de patrimônio. Vamos seguir. Então, lembrando, fundação aí sem fim lucrativo. Embora o enunciado 9 da Jornada de Direito Civil reconhece que tem aí, muitas vezes, uma fundação com fim lucrativo. Na verdade, é uma confusão de figura e, muitas vezes, o que a gente está falando aí é de uma fundação pública que pode estar realizando atividade econômica e que, para realizar essa atividade econômica, para seu funcionamento, pode ter receita própria, e para ter receita própria vende coisa, e tem essas figuras aí. Inciso 4º e inciso 5º foram acrescidos posteriormente à publicação do Código Civil. Eles falam de figuras, na verdade, que confirmam que são PJ de direito privado, porque havia uma confusão, havia uma zona cinzenta, uma discussão se era um PJ de direito privado ou de direito público. O inciso 4 fala da organização religiosa, o inciso 5 fala da partido político. A organização religiosa, na verdade, ela adota não um formato próprio. Normalmente a organização religiosa, em regra, tem organização religiosa que não atende essa regra, tem organização religiosa que foi regularizada e registrada, até mesmo como sociedade empresarial, não me perguntem por quê, mas enfim, normalmente as organizações religiosas não são outro formato, elas adotam o formato de fundação. Aliás, o artigo 62, inciso 9, ele fala exatamente isso, que dentre as hipóteses de fim social para início de uma fundação, a gente tem exatamente a finalidade religiosa. Ok? Então, a organização religiosa adota o formato de fundação em regra. E o partido político? Normalmente adota o formato de associação e tem regra própria, tem uma lei federal tratando dele, que é a Lei 9096 de 95. Então, Lei 9096 de 95 é a que trata de partidos políticos, da sua fundação, instituição, e normalmente aí temos aí uma regularização de regra própria, regras de regência própria, tem números de congressistas ou assinaturas, aí teve até um partido novo que não conseguiu se formar porque não teve o número de assinaturas necessárias para a sua formação.
Sexto, inciso sexto também foi criado posteriormente, trata das sociedades unipessoais, uma figura nova que tem ganhado bastante força aí com essa ideia aí, essa força aí do empreendedorismo, né? São as chamadas sociedades unipessoais e, de novo, embora exista uma polêmica aí, tenha anunciado até de jornada comercial dizendo que não é sociedade, na verdade a gente vê que as sociedades unipessoais nada mais são que sociedades. Então, qual a diferença dela? Vai ter regular registro, vai ter também fim lucrativo, finalidade aí não é ficar só no benefício social, interesse comum dos participantes, é fim lucrativo e normalmente a gente tem aí duas figuras importantes que surgiram aí das sociedades unipessoais. A MEI, a microempresa individual, qual é a característica dela? É regulamentada por várias leis especiais, ok? Começa com a Lei Complementar 123 de 2006, a última lei a tratar de MEI, que a gente tem notícia, além da Lei de Liberdade Individual, né? Que foi mais recente, 2019, a gente tem uma lei específica, que é a Lei Complementar 155 de 2016, a microempresa individual, ela vai ser muito parecida com a nossa sociedade simples, porque ela tem um único sócio, que é ele que põe mão na massa. A MEI pode ter empregados? Pode. Na verdade, ela pode ter apenas um empregado, que deverá ser remunerado com salário mínimo ou com piso salarial de categoria. Não pode ter mais que isso. Outra restrição que a MEI tem que ter, porque ela gosta de uma série de benefícios burocráticos, fiscais e tributários, é que ela não pode ter uma arrecadação, um faturamento bruto maior que 81 mil por ano. Então, geralmente, é realmente um microempreendedor individual que a gente faz referência quando a gente fala da MEI, microempresa individual, né? Então, é aquele rapaz que sabe fazer receita de bolo gostoso e brigadeiro caseiro e vende para festa. Ele faz uma promoção ele mesmo, né? E aí ele é a mão de obra e o dono da microempresa individual, ok? A segunda figura de sociedade unipessoal, que também é cada vez muito mais comum, tá aparecendo mais, é a empresa individual de responsabilidade limitada. Essa já é para um tamanho maior. Por quê? Porque para a instituição dela, diferente da MEI, ela tem que ter um capital social. Você tem que investir patrimônio para isso. E aí, o patrimônio necessário para constituir uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada, é determinado por lei de, no mínimo, 100 vezes o salário mínimo do país. Então tem que ter um capital social maior. Para que esse capital social? E essa é uma diferença da MEI para a EIRELI também. A MEI, o sujeito que é microempreendedor individual, responde por qualquer prejuízo, qualquer contrato que ele faça, com o patrimônio pessoal dele, patrimônio próprio. E na EIRELI não. Na EIRELI a gente tem a separação patrimonial. A empresa tem um capital próprio e esse capital é que responde, em regra, a gente vai ver uma figura mais para frente, pelas dívidas dessa PJ, ok? A EIRELI, tratada aí, uma regra, na Lei 12.441/2011, que trouxe ela é tratada no artigo 980-A do Código Civil. 980 foi entre 980 e 981 inserido esse dispositivo, por isso essa referência 980, letra A do Código Civil. Então não é uma divisão do 980, o 980 original permanece no Código, foi incluído mais esse dispositivo 980A do Código Civil. Vamos lá? Importante estudar, cuidar aí dessas sociedades unipessoais, vocês vão entender até a formatura de vocês, com certeza, porque está cada vez mais na moda essa ideia do empreendedorismo, essa ideia da pejotização e essa coisa do contrato de trabalho cada vez, infelizmente, mais fora de moda. E aí há aí os demiurgos, né? Os oráculos do mercado, essas pessoas estão, inclusive, anunciando que no futuro não existirá mais essa coisa de emprego, a pessoa não entra mais numa empresa para trabalhar com contrato assinado, né? O pessoal vem anunciando aí que no futuro, espero que não seja necessariamente o caso de vocês, mas está bem próximo de acontecer isso, as pessoas passarão a trabalhar por que eles chamam popularmente os jobs. Então, na verdade, você vai fazer um serviço, feito serviço, você vai fazer um outro contrato com outra empresa. Então, essa ideia de
entrar numa empresa com um contrato de trabalho e morrer nessa empresa, aposentar nessa empresa, é um futuro que ficou para o passado, né? Um futuro que não existirá possivelmente. Esses são os oráculos que estão aí prevendo que aí a importância de entender a pejotização e como se formaliza ela, quais são os critérios e qual é a vantagem de uma para outra, é por conta disso. Vamos lá? Matéria seguinte, vamos direto agora, hein? Depois de trabalhar PJ, tem um tema específico dentro do capítulo de pessoa jurídica no Código Civil que trata de um tema próprio, que trata de 3 institutos que eu vou trabalhar junto com vocês, que por sua complexidade até item próprio lá no nosso roteiro de aula, na nossa apostila, né? Que é a figura da proteção do crédito, os instrumentos de proteção do crédito. Vamos ver 3 instrumentos de uma forma muito básica, porque, de novo, também são muito importantes para a rotina diária, seja você um empresário, seja você um advogado, um operador de direito. Vamos lá. Primeiro, a desconsideração da personalidade jurídica clássica. Como é que funciona ela? Bom, vimos lá no início dessa aula que a personalidade jurídica da PJ começa com seu regular registro. É feito um ato instrutivo, é atribuído um patrimônio próprio PJ e dali em diante essa PJ que tem personalidade própria ganha autonomia jurídica e contratual. Então ela passa a figurar nos contratos. Então quando você contrata, por exemplo, com a faculdade, você não contrata com o dono da faculdade, com a mantenedora, você contrata com a FDV, né? E paga para a FDV e exige da FDV as obrigações dela de aula. Então o que a gente vai ter? A gente contrata com as empresas e aí ela responde com o seu patrimônio próprio. Não é isso que vai acontecer? E aí, o que vai acontecer? Neste caso, há uma separação jurídica e contratual porque tem personalidade própria a PJ. Feito o regular registro, então ela tem patrimônio próprio, não se confunde. Se eu sou credor da PJ, eu só posso cobrar do patrimônio da PJ. Essa é a regra que a gente vai seguir de modo geral no direito. Só que acontece o seguinte, pode acontecer dessa empresa, né, tá quebrando. Lembra esses bancos que quebraram aí no problema lá financeiro que a gente teve anos atrás, né? Pode ser uma empresa que, em razão de má gestão fraudulenta, um abuso de uso da personalidade, uma confusão patrimonial, um desvio de finalidade, um motivo muito sério, me permite desconsiderar essa autonomia econômica que o regular registro deu para a PJ e estender, ampliar a execução do meu crédito sobre patrimônio pessoal de sócios e ou gestores da PJ. Neste caso, é feito um pedido judicial e a gente vai ver que tem teorias, 3 teorias, para permitir essa quebra da real personalidade da PJ, essa quebra da autonomia da PJ, estendendo essa execução contra quem está por trás da PJ. E aí como é que funciona isto? É a chamada desconsideração da personalidade jurídica. Alguns dispositivos, tem vários dispositivos da trata dela, tem na lei de direito ambiental, da lei do atleta, tem várias leis tratando dessa figura, mas vamos concentrar aí nos dispositivos mais importantes, mais gerais. O 28 do CDC, o 50 do Código Civil e no CPC, 133 a 137 do CPC, vai tratar do Instituto da desconsideração da personalidade jurídica e vários enunciados na área de direito civil estão inclusive pontuando aí e tratando de explicar melhor essa desconsideração da PJ, que foi objeto, e atenção à atualidade do vade-mecum do Código de vocês, foi objeto de alteração pela lei de autonomia privada, de liberdade privada, que se deu pela medida provisória, inicialmente pela medida provisória 881 e posteriormente a lei federal 13874 de 2019 alterou grandemente, enormemente o regime jurídico sobre o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Então, cuidado, verifique se o código de vocês está atualizado, se o vade-mecum de vocês está atualizado, porque é uma alteração bem recente, lá de 2019, ok? Bem no finalzinho do ano passado, segundo semestre do ano passado. Vamos lá, desconsideração da personalidade jurídica. Como é que funciona ela? Então, o objetivo dela é permitir ao credor estender uma execução contra patrimônio pessoal de sócios
e ou gestores da PJ, que era a devedora originária dele. Vamos lá. Para que isso aconteça, existem, na verdade, ou inicialmente existiram, 3 teorias. A teoria objetiva, que ficou reduzida à situação de dívida tributária. Okay? Ela é regulamentada pelo CTN, aí o pessoal do direito tributário, que é um direito fora do todo o resto do ordenamento. O que eles chamam de crédito é diferente do que a gente chama de crédito, o que a gente chama de débito é diferente do que a gente chama de débito. Os conceitos deles são totalmente diferentes. É uma linguagem própria, dentro da linguagem própria do direito, o direito tributário. Então, a teoria objetiva é aquela que precisava, para pedir a desconsideração, apenas haver um inadimplemento. Isso funciona para o direito tributário, para mais nenhuma outra área. Okay? No direito privado, a gente vai ter 2 teorias principais. A chamada teoria subjetiva menor porque ela é menos exigente, bastava se provar apenas o inadimplemento da PJ para pedir a desconsideração, e a chamada teoria subjetiva maior. Por que maior? Porque aí ela tem a exigência de 2 requisitos. Tem que provar inadimplemento do seu devedor originário, da PJ, e também algum tipo de fraude, abuso, desvio de finalidade, confusão patrimonial. Ok? A teoria subjetiva menor tem autores, nem todo mundo reconsidera, mas tem autores que reconhecem ou defendem que ela está prevista aí no 28 do CDC. Então, para relação de consumo, há quem entenda que admite-se a teoria subjetiva menor, ou seja, houve prejuízo ao consumidor diante de uma empresa fornecedora, uma PJ fornecedora, ele pode pedir a desconsideração provando o mero inadimplemento. Ok? Já nas relações civis em geral, a gente tem lá a Lei de Liberdade Privada de 2019, que deixou claro que no direito civil, de modo mais rotineiro, a gente vai adotar a teoria subjetiva maior. Porque maior, mais exigência. Qual é a exigência que vai ter a mais? Não basta o mero inadimplemento do meu devedor originário, PJ, para poder estender a execução contra as pessoas naturais que estão por trás dela. Eu tenho que provar também a figura do fraude, do abuso, da confusão patrimonial. E aí, um enunciado 146 da jornada, o enunciado 7 da jornada, inclusive ele é mais completo nesse sentido, que depois ficou reproduzido aí no 50, no parágrafo lá do 50 do Código Civil, graças a essa lei de liberdade privada. Ele deixa claro o seguinte: a lei de teoria subjetiva menor que o Código deve adotar e que o CPC também vai se coadunar, e para o direito empresarial, para a execução societária anônima também vai valer, é a seguinte: eu tenho que provar inadimplemento, eu tenho que provar abuso, e provar abuso específico, ou seja, eu não posso executar todos os sócios numa PJ. Eu tenho que processar ou todos os gestores. Eu posso pedir a desconsideração provando que houve abuso, confusão patrimonial ou desvio de finalidade daquele a quem eu peço a desconsideração, a extensão de execução. Isso fica tão evidenciado aí na prova dos enunciados e nessa leitura aí da nova lei de liberdade privada, que há até um enunciado que reconhece a possibilidade de pedir à própria pessoa jurídica a desconsideração da PJ contra um sócio gestor que, fraudando conta, criou prejuízo para a PJ. Então, o enunciado 282 reconhece até mesmo a possibilidade da PJ pedir desconsideração da PJ. Tá? Para a gente reconhecer a ideia de que ficaria mais restrita meramente àquele que foi o que cometeu a fraude, o abuso, a confusão patrimonial. Agora, só para a gente também não confundir, a ideia do mero encerramento, enunciado 282 da jornada, desculpa, o enunciado que fala que a própria PJ pode pedir, é o enunciado 285, houve uma confusão aí. Então, o enunciado 285, a própria PJ pode pedir a desconsideração, e o enunciado 282 reconhece que o mero encerramento do funcionamento da PJ é direito de pedir a desconsideração. Então, pode acontecer que a PJ tenha fechado e não houve fraude nenhuma, abuso nenhum. Por isso, de novo, o reforço da ideia de que quando a gente pede desconsideração da PJ, temos que provar de ordem geral, 50 do Código Civil, 133, 137 do CPC,
Os enunciados jornadas nos indicam isso, embora exista a polêmica do 28 CDC, que tem que provar duas coisas: inadimplemento do meu credor ordinário e, segundo o movimento que tem que provar, um abuso, uma fraude, uma confusão patrimonial, um desvio de finalidade daquele para quem eu estou pedindo a extensão, seja ele sócio ou gestor da PJ que deixou de me pagar. Ok? Segundo Instituto de Proteção do Crédito, a chamada desconsideração reversa, ou mais conhecida, e aí tem até um enunciado que fala dela, a desconsideração inversa. Se você entendeu a desconsideração da personalidade jurídica, vai ser facinho entender a desconsideração inversa. É só mudar a direção de quem está executando. Porque aqui eu sou credor da pessoa física, que por sua vez, esse meu devedor, pessoa física, ele é sócio ou dono de uma PJ. E o que ele faz para fugir da minha execução, minha de credor, contra o patrimônio dele pessoal, pessoa física? Ele pega o patrimônio pessoal dele e joga para dentro da PJ que ele é sócio ou dono. E aí, provada essa movimentação financeira e patrimonial, eu, como credor da pessoa física, por isso de consideração inversa, eu vou pedir a desconsideração inversa, podendo e permitindo alcançar dentro da PJ esse patrimônio que foi para lá, que pertence, na verdade, ao meu devedor originário, pessoa física. Daí a desconsideração ser inversa. Então vamos entender a diferença? Desconsideração da personalidade jurídica clássica. Eu, credor da PJ, estou pedindo a extensão da execução sobre patrimônio pessoal de sócio ou gestor. Desconsideração inversa, caminho invertido. Eu sou credor da pessoa física, estou pedindo a extensão sobre a pessoa jurídica. Diferencial aí que a gente vai ter nesse caso, desse segundo instituto da desconsideração inversa, é que ela tem uma limitação. Por que tem uma limitação? E aí a importância da leitura do enunciado 487 da Jornada de Direito Civil. Porque dentro da PJ, que ele é sócio, pode haver patrimônio de terceiros, outros sócios, que tem nada a ver com a dívida dele, que integralizaram o capital regularmente. Então aí, na desconsideração inversa, a ação importante que tem que ser observada, enunciado 487. Eu não posso executar todo o patrimônio da PJ, apenas o patrimônio que foi desviado e que pertence à pessoa física, que é meu devedor originário. Ok? Senão eu estaria estendendo a minha execução a quem não tem nada a ver com a minha dívida originária. Dispositivos que tratam da desconsideração inversa desse segundo instituto. Importante lembrar, ok? Parágrafo 2º do artigo 133 do CPC, parágrafo 3º do artigo 50 do Código Civil, só vai encontrar esse parágrafo 3º quem tem o VAD-MECO atualizado, porque ele foi acrescentado pela Lei de Liberdade Econômica, né? E o enunciado 283 da Jornada de Direito Civil. Além disso, leitura necessária do enunciado 487 para entender essa diferença da desconsideração reversa para a desconsideração clássica, da limitação dela, o que eu posso alcançar e executar. Terceiro e último instituto de proteção do credor, execução de grupo econômico. Na verdade, sempre polêmico, criou uma certa dificuldade. No processo de trabalho tem uma regra, processo civil e empresarial tem outra regra. Isso causou uma confusão enorme. A Lei de Liberdade Privada, de novo, em 2019, tentou encerrar essa discussão, estabelecendo lá em um parágrafo 4º do artigo 50, que vai adotar as mesmas regras e requisitos que tem para a desconsideração nossa clássica. Ou seja, a teoria subjetiva maior. Ou seja, tem que provar o credor para a execução de grupo econômico, inadimplemento e o abuso, a confusão patrimonial, o desvio de finalidade. Havia uma discussão aí, principalmente o pessoal do direito do trabalho, reconhecia a possibilidade do empregado pedir a desconsideração e a execução de grupo econômico, meramente provando o inadimplemento lá do seu empregador. Ok? Vamos lá então, execução de grupo econômico. Outro problema que a gente vai ter aí, ela é mal regulamentada no Código Civil, ela é mal trabalhada pela legislação brasileira, a gente vai ter poucas referências ao que é um grupo econômico, e há uma confusão em dois tipos de grupo econômico, que a gente vai ver claramente aqui diferenciado. Primeira regrinha que a gente vai entender. Para entender o grupo econômico, leitura do 1097 ao 1101 do Código Civil vai explicar para a gente o primeiro tipo de grupo econômico, que é o grupo econômico por subordinação, ou também conhecido como sociedades coligadas, que estão submetidos geralmente a uma sociedade controladora.
que a gente também conhece por holding, para quem gosta de usar a expressão aí de direito norte-americano, a holding do grupo. Como é que configura essa sociedade, esse grupo de sociedades, esse grupo econômico por subordinação? Na verdade, é muito comum, inclusive aqui no Estado. Aqui no Estado a gente fala, inclusive, a gente popularmente fala que tem o Clube dos 13, que são as 13 grandes famílias que quase que são donas de quase tudo que é PJ desse Estado aqui. Mas enfim, tirando a fofoca aí da alta sociedade capixaba, vamos lá reconhecer como é que forma um grupo econômico. Muitas vezes a mesma família é dona de várias pessoas jurídicas em ramos de atividade diferentes. Então são donas de rádio, de canal de televisão, de fazenda de café, de shopping center, de concessão de estrada federal, né? E de várias outras coisas aí. E trabalha com essas várias PJs, são os mesmos donos, e normalmente isso organiza administrativamente que essas várias PJs são também coligadas, porque pertencentes aos mesmos sócios controladores, e eles geralmente organizam sobre uma PJ, que é a sociedade controladora, a holding, né, que é a administradora do grupo. Essas várias outras PJs de vários ramos de atividade são as coligadas, são as também conhecidas popularmente como afiliadas de um grupo econômico. Qual é a grande vantagem desse grupo ou a possibilidade de fraudar, inclusive, credores, sejam tributários, trabalhistas ou até fornecedores que são outros empresários que podem estar sendo fraudados pelo grupo econômico? Aquele que é titular de um grupo econômico, aquela grupo ou família que é dona de um grupo econômico, pode usar de uma sutileza maior do que pegar patrimônio de uma PJ que está quebrando e jogar no patrimônio pessoal, para a qual a gente já tem a solução clássica da desconsideração da personalidade jurídica. Eles podem pegar um patrimônio de uma PJ, por exemplo, uma rádio, ninguém não está escutando rádio, o negócio agora é TV, TV a cabo, ou é TV para assinatura, é Netflix, é a Amazon, é a Mob, enfim. A rádio está quebrando, né? E aí, essa família que é dona dessa PJ, que está vendo que a PJ, essa rádio está quebrando, pega o patrimônio dessa PJ e muitas vezes disfarçando com contrato de fornecimento, de espaço publicitário, etc., transfere patrimônio dessa PJ para outras PJs do grupo. Então é um processo muito mais sutil e mais difícil de detectar essa transferência patrimonial. E aí o credor dessa rádio, ele vai judicialmente, aí entenda o parágrafo 450 deixou isso mais estabelecido, porque usa por equiparação do mecanismo de consideração da personalidade jurídica clássico. Esse credor dessa PJ do grupo econômico que está quebrando, ele pode pedir a extensão do crédito dele, a possibilidade de execução do crédito dele, que deveria ser contra essa PJ do grupo, contra as outras PJs do mesmo grupo. Estender a execução dele. Então é muito parecido com o Instituto Clássico da desconsideração da personalidade jurídica. Qual o diferencial? Eu não vou estender a minha execução para o patrimônio pessoal do sócio gestor que foi culpado. Eu vou perseguir onde é que o patrimônio foi parar. Eu vou perseguir executando essa dívida dessa PJ nas outras PJs do grupo. Ok? Então é isso que a gente vai ter. E aí, o parágrafo 4 do artigo 50 equipara aí o raciocínio e aí determina que a gente tem que provar a chamada teoria subjetiva maior, ou seja, tem que provar não só o inadimplemento, mas também o abuso, confusão patrimonial, tem que mostrar que houve fraude, etc. Ok? Bom, o 28 CDC já falava mais ou menos disso, só que a expressão que o legislador usou no 28 nos parágrafos 2º e 4º CDC, que trata a execução de grupo econômico por subordinação, esse exemplo que a gente deu, da sociedade controlada, com vários PJs filhotinhos ali, as afiliadas ou sociedades coligadas, ele foi muito mal trabalhado no CDC. O CDC, que é um legislador que é muito bom de direito material e direito processual, juntou bem, explica bem. Nessa parte o CDC foi mal elaborado, porque ele botou nos parágrafos 28, que trata de desconsideração da personalidade jurídica, execução de grupo econômico, no parágrafo 2º e 4º, intermediado com outro tipo de grupo econômico que tem nada a ver com esse grupo econômico de subordinação. Tá? Parágrafo 2º e 4º falava, tem que provar o inadimplemento, é devedor subsidiário, as outras PJs, e tem que provar a culpa. Culpa, na verdade, é o que a Lei de Liberdade Privada, acrescentando o parágrafo 50, deixou mais claro. É a prova da fraude, do desvio patrimonial, da efetiva condução do patrimônio a outras PJs. Okay?
E aí isso ficou mais claro aí no parágrafo 4º do artigo 50 e deixou mais escorreito aí o sentido de como é que funciona a tradução. Então, quando a gente fala no 28, parágrafo 2º e 4º, execução de grupo econômico, sociedades por subordinação, sociedades coligadas, tem que provar então a inadimplemento da PJ, que é a sua devedora, afinal eu só vou estender porque eu não consegui executar a minha PJ devedora originária, não tem patrimônio lá, suficiente pelo menos, provando também a existência da transferência patrimonial, o que não é fácil, ok? Não é nada fácil, ok? Tem inclusive grupo econômico que tem offshore. Offshore, o que é offshore? Offshore é aquela PJ que fica fora do país, que ainda dificulta mais ainda, né? Porque a gente depende aí de uma rogatória em um país estrangeiro, que muitas vezes não tem acordo com o Brasil, o patrimônio foi transferido lá para fora e você não consegue pegar de volta, tá? Então tem grupo econômico aí que tem offshore, que torna muito mais difícil aí a gente pedir a execução de grupo econômico, que não basta provar um inadimplemento, eu consigo provar, traçar aí a transferência do patrimônio até para outra PJ, mas está fora do país e eu não consigo executar, né? E aí o credor ganha, mas não leva, né? E aí o que faz, professor? Senta no meio-fio e chora, meu filho, porque não tem como, ok? Nem sempre o direito dá solução para tudo, né? Outro grupo econômico que causa confusão é o grupo econômico por ordenação. E, na verdade, o 28, parágrafo 3º, ao tratar dele, fala que a responsabilidade aqui não é subsidiária, como no caso anterior, tem que provar inadimplemento para depois correr atrás. Nesse caso, o grupo econômico por coordenação nem mesmo necessariamente pertence aos mesmos donos, nem à mesma família, nem à mesma holding. O grupo econômico por coordenação se dá normalmente na figura das sociedades consorciadas. Vou dar alguns exemplos concretos dessa figura. A construção da nova sede da Petrobras não foi uma empresa só, né? Aliás, grandes obras públicas geralmente são consórcios de grandes empresas. Então você tem Grupo Hearst, Grupo Rush, o Grupo Camacoreia. Então, esses grupos econômicos concorreram, cada um fazendo um pedacinho da obra, mas eles fizeram um único contrato com a Petrobras. Não é isso aí? Andrade Gutierrez, essas grandes empresas aí, que todo mundo sabe, e que tem... O que elas fizeram? Elas fizeram um único contrato. Imagina que neste mesmo contrato, cada uma ficou responsável por um pedaço. Uma ficou só com o projeto arquitetônico, o outro fez só a fundação, o outro fez o levantamento das lajes, a construção do prédio. Ok, cada um fez um pedaço, mas quando contrataram com a Petrobras, contrataram um contrato em consórcio, uma única relação jurídica de base, um único contrato. Então, se tiver uma falha de obra, cai um teto lá de uma das partes lá da sede, realmente isso aconteceu, eu moro aqui do lado, eu vi isso acontecer. Cai um teto de uma parte lá do prédio. A quem a Petrobras pode responsabilizar? 28, parágrafo 3º. A responsabilidade aí da sociedade por coordenação é solidária. Por que essa diferença dá que, paradoxalmente, pertence aos mesmos donos? Aqui são donos diferentes. Por que aqui é solidária? Porque estão todos no mesmo contrato, estão todos mesmos agrupados. Por isso que aqui é solidária, diferenciando grupos por subordinação, que, embora tenham os mesmos sócios, eu só posso processar depois subsidiar provar o inadimplemento. Beleza? Então vamos lá. Para dar uns outros exemplos, para a gente não ficar só naquela questão de obras públicas, se eu contrato uma viagem lá para a Austrália, e aí quem faz o trecho até a África do Sul é a TAM, e a TAM tem um acordo de voo com a Qantas, que é uma operadora de transporte lá da Austrália, e ela faz da África do Sul para a Austrália. E eu contrato aqui no Brasil com a TAM. Se minha bagagem for perdida, quem eu posso processar? Um único contrato, ambas as empresas estão dentro do mesmo contrato. Responsabilidade solidária. O que significa responsabilidade solidária? Qualquer uma delas, todas elas, ou uma só delas. Responsabilidade solidária significa que eu posso processar qualquer uma ou todas. Ok? Porque estão dentro da mesma relação jurídica base. Não confundir com o grupo econômico. Eu não posso processar todas. Eu só posso processar a minha devedora se não tiver patrimônio, inadimplemento, provado a fraude, eu posso processar as demais do grupo. Sociedade consorciada, qualquer uma delas ou todas elas, de imediato posso processar conjuntamente. Terceiro exemplo para a gente fechar a ideia da sociedade consorciada para entender a diferença. Imagina que eu vou para um evento de show aéreo e acontece um acidente lá no show de acrobacia aérea e esse show de acrobacia aérea é patrocinado por dois energéticos, né?
a Blue Bull e a Monster Frankenstein. 2 energéticos lá estão patrocinando esse evento. Quem que eu posso processar? Ambos os patrocinadores. Por quê? Sociedades estão dentro da mesma relação jurídica de base. São 2 patrocinadores do mesmo evento. Eu posso processar ambos de forma solidária. Beleza, então a diferença? Execução econômica de grupo econômico por subordinação é subsidiária a responsabilidade, parágrafo 2º, 28, ou seja, tem que provar inadimplemento, parágrafo 4º do artigo 50, e tem que provar que mais? A fraude, desvio patrimonial, ou, como diz o parágrafo 4º, 28, a culpa, ou, como diz o parágrafo 4º do artigo 50, a fraude, né? O desvio patrimonial. Beleza? E execução de grupo econômico por coordenação. Sócios podem ser totalmente diferentes, empresas de donos totalmente diferentes, mas estão na mesma relação jurídica de base, o mesmo contrato. Para fechar a aula, aquele nosso extra, a PJ é direito público com estrutura de direito privado. Quem são elas? Né? Vamos lá, 41, parágrafo único, o Código Civil fala delas. O enunciado 141 da jornada explica um pouquinho delas, mas o que melhor traduz a figura é o 173 da Constituição e seus parágrafos. A gente vai incluir nessa figura aí entes que são públicos, que têm patrimônio público, total ou parcialmente, mas que realiza finalidade não pública e sim privada, que são dotados de receita e patrimônio próprio de funcionamento. Quem são eles? As empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações públicas e as autarquias públicas. Vou dar alguns exemplos, nomear alguns exemplos aí para a gente lembrar quem são eles. INSS, DENIT, Banco Central, Banestes aqui no estado, Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Beleza? Por hoje é só. Deu 1 hora direto. Isso vai valer pela semana toda. Vamos lá. Lembrando, nosso encontro segunda-feira, virtual, tanto turma da manhã quanto turma da noite, no Zoom, lá no horário já definido, né? No mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. E lembrando que a gente tem ainda que conversar, vamos ver se segunda-feira a gente consegue, de como é que vai funcionar as avaliações, se houver uma extensão aí do nosso home office. Beleza? Boa noite para vocês. Finalmente eu vou poder descansar, aproveitar esse silêncio maravilhoso deste fim de noite. Abraços!